Olá, gente! Atendendo a pedidos de muitos de vocês, estamos voltando com a história de lobisomem. No caso de hoje, é sobre um trapaceiro que, chegando em uma cidade pequena, quis fazer o povo de besta para se dar bem, mas veja aí como foi que terminou para ele. O trapaceiro e o lobisomem. O pequeno vilarejo de Riacho da Ribeira, escondido nas profundezas do sertão, era um lugar tranquilo, onde as lendas e superstições corriam tão profundas quanto os riachos que serpenteavam entre as árvores. As histórias de lobisomens e criaturas noturnos eram muito comuns, contadas em volta das fogueiras, assustando crianças e mantendo os adultos sempre em alerta. Veja você a história de dois pescadores que, em uma noite de lua cheia, sofreram um ataque de lobisomem e escaparam para contar a história. Estavam os dois em volta de uma fogueira, contando a dita ocorrência. Era uma noite mergulhada em neblina densa que se arrastava pelos caminhos. A luz da lua brilhava intensamente, lançando sombras entre as árvores, enquanto o vento sussurrava através dos galhos secos, trazendo pelo ar toda uma sensação inquietante que parecia muito mais um mau presságio do que estava por vir. Por meio esse sobroço, estava um grupo de uns 4 a 6 amigos, de madrugada pescando. E de repente, eles começaram a parar de falar por uma preocupação que ia crescendo com as horas, como se a qualquer momento alguma coisa ruim fosse acontecer. Eles tinham ciência dos rumores sobre a criatura que assombrava aquela região, mas tudo estava decidido a não deixar que o medo tomasse de conta. Assim sendo, continuaram nessa pescaria. Ora, meu filho, não demorou muito. Começaram a ouvir uma zoada, uns estalados vindo da banda de uns matos que tinha lá, perto do rio. E o som era abafado e ritmado, como se algo estivesse se aproximando entre as árvores, e cada vez mais rápido, como se fosse assim um bicho pesado e na toda carreira. A escuridão em volta tomava conta de tudo. De luz mesmo, só tinha o brilho que vinha da lua. Pois foi na penumbra dessa luz fraca que eles viram se revelando uma silhueta, uma sombra sinistra de uma criatura se aproximando. A atmosfera, tudo em volta, estava carregada de um cheiro pesado e ácido, como se o ar mesmo tivesse contaminado pela presença daquela coisa, que eles não sabiam se era um bicho ou se era gente. Pelo formato de andar em pé, parecia ser gente, mas pela maneira que vinha desgarrado, a maneira brutal de se movimentar, entenderam logo que não podia ser cristão. Pois do mesmo jeito que eles viram esse vulto passando, com pouco tudo ficou em silêncio e não tinha mais sinal nenhum do bicho. Aí os cabas sentiram medo. Olharam em volta, tentando identificar de onde vinha o som, onde o bicho estaria parado. Ninguém tinha escutado o som dos passos nem da carreira dele se afastando. Então só tinha uma explicação. Ele estava escondido em algum canto, certamente observando os homens, esperando a hora certa para atacar. A hora, meu filho, mas não esperaram muito não. De repente, uma sombra colossal, de imensa, emergiu bem na frente deles. Os olhos do bicho, brilhando como 2 chamas vermelhas no meio da escuridão. Aí não teve mais dúvida não. Era um lobisomem mesmo. Aquela monstruosidade, a coisa mais horrível do mundo, que misturava o corpo de um homem, forte e alto demais para ser um homem comum, mas a cabeça era de um lobo, todo coberto de pelo e musculoso, com as garras gigantescas e afiadas como lâminas, arranhando o chão, enquanto vinha avançando na toda, com agilidade e uma velocidade sobrenatural, na direção deles. A criatura soltou um uivo horrível, que reverberou pelo meio dos matos adentro. Um som primitivo que fez gelar o sangue dos pobres pescadores. Com pouco, os dentes afiados já estavam se destacando, já dava para enxergar de longe à medida que eles se aproximavam. Até que parou diante deles, enfurecido, bruto, com a respiração pesada e irregular, ecoando tão alto que até a respiração do bicho tinha um som de ameaça. E o primeiro movimento foi brutal e rápido. Ele se lançou contra o primeiro dos amigos, um rapaz de estatura média que estava tentando se esconder atrás de uma árvore. Mas com um salto ágil, a criatura pegou ele, com aquelas garras poderosas, rasgando carne com tecido de roupa, com tudo, com uma facilidade assim aterrorizante. O grito do rapaz mal teve tempo de sair,
foi rapidamente abafado pelo rugido feroz do lobisomem, que já se atirou em cima dele, mordendo, comendo, enfim, fazendo todo tipo de miséria. Os outros cabos que estavam olhando aquilo congelado de medo, tentaram reagir, mas não tiveram a menor chance quanto à velocidade da fera. O bicho atacava com uma fúria incontrolável. Diz que as garras, tanto as garras como com os dentes, tudo nele se movia com total brutalidade, uma precisão assim mortal, atacando qualquer coisa que se aproximasse dele, sem misericórdia. E a cena foi caótica. No meio daquele breu, os cabas correndo, gritando, a pedaceira espalhada, o lobisomem fazendo aquela desgraceira toda. Não demorou muito e deixou só o rastro da destruição por onde ele tinha passado. No final das contas, dois miseráveis, coitados, que estavam deitados no chão e aí se mantiveram fingindo de morto. Não se sabe se enganaram o lobisomem ou só porque o bicho já estava mesmo era de bucho cheio. E pegou o caminho de casa, sumiu. Fugiram e correram até o amanhecer, assim, sem cansaço, sem sede, sem nada, pela mata dentro, na tentativa de escapar. Tudo isso com medo do bicho aparecer de novo. E assim é que eles escaparam para contar essa história. Por esse lugar onde tinha passado esse acontecido, ficou conhecido no povo lá como um ambiente de carnificina. E ninguém mais andava para aquelas bandas, porque todo mundo ficou com medo desde a história que esse homem estava contando, desse sobrevivente. Pois bem, enquanto esse cidadão, muitos anos depois, estava lembrando e contando essa história que eu acabei de contar, foi que aconteceu de chegar ali um forasteiro e, como quem não quer nada, foi se achegando e se meteu no meio do povo ali. Ficou prestando atenção, ouvindo aquela conversa de lobisomem, muito entretido. O povo não sabia não, que ninguém conhecia ele, mas que o bicho era trapaceiro profissional. E naquilo, esse rapaz, esse povo acredita ainda a essa altura do campeonato, acredita em conversa de lobisomem. Aí só tem besta, é fácil de tapear qualquer um aqui. Pois bem, ele com aparência muito humilde, uma conversa muito bem-humorada, foi ali se infiltrando e com pouco, meu filho, já estava convencendo qualquer um de qualquer coisa. E seguiu ouvindo histórias e mais histórias. Quando ele se deu conta que o povo tinha medo dessas coisas, decidiu criar um plano para explorar esse tipo de superstição, ou que ele achava que era superstição. Ora, meu amigo, não demorou. Armou um disfarce, começou a confeccionar uma garra falsa, garra, né, para inventar que era asinha de lobisomem, umas peles de lobo e até um dente afiado, que ele foi socando na boca para ver se dava para enganar os outros. Começou a treinar, negócio de se transformar, rolar no chão, uivando, até que ele mesmo foi se convencendo de que podia se passar fácil por um lobisomem de verdade. A hora, meu filho, demorou muito. Quando estava bem ensaiado, tudo preparado, ele esperou a noite chegar, uma noite de lua cheia. Ora, meu amigo, se cobriu com aquelas presepadas tudo que ele tinha inventado e tacou-se no meio das estradas fora. Ora, foi a primeira aparição noturna dele. A primeira de muitas, que o povo que via de longe armaria correr para dentro de casa, trancar as portas. E em pouco tempo o pânico se espalhou total pela cidade. Era só o que o povo falava: chega, que o tal do lobisomem não fica mais lá no canto, no meio dos matos, não. Não adianta a gente não ir para lá, tanto faz ir como não ir, ele veio para cá pro meio de nós. E nessa brincadeira, o tal do forasteiro, que chamava Lucas, começou a aproveitar para roubar as casas do povo. Ele já entrava com tudo, levando as portas nos peitos, derrubando tudo. E que o povo saía arrepiava na carreira desesperado, coitado, atrás de abrigo na casa dos vizinhos. Ora, não dá outra, ele fazia a limpa. E como se sabe, o ladrão que entra na casa de um pobre, no máximo, leva susto. Por ele, meu amigo, não tinha tempo ruim, não. Era quilo de feijão, bujão de galo, o que achasse, estava levando. Chinelo velho usado, qualquer meio saco de bolacha era lucro. E a confiança foi crescendo. A cada sucesso que ele tinha, mais atrevidinho ele ficava. Entretanto, o dele estava guardado. O povo tem o costume de dizer aqui no Nordeste que o cão, o capeta, né, tem uma mão furada e uma tampada. Toda vez ele bota ali um presentinho pros bestas na mão tampada. Aí o caba vai lá, se empolga e pega o que é dele. Até que quando tá bem acostumado, ele vai botar a mesma coisa na mão furada. Aí disse que quando o caba vai pegar, meu amigo, cai no buraco direto pro quinto dos infernos. Porra, assim foi com esse infeliz, tá vendo? Uma noite, enquanto ele estava no meio das estradas escuras,
em plena encenação, se fazendo de lobo, escutou alguma coisa estranha que ele não conseguia identificar o que era. Era como se fosse assim um uivo, profundo e gutural, ecoando pelo meio dos matos. Mas era diferente de qualquer som que ele mesmo pudesse imitar. Rapaz, o homem sentiu um calafrio percorrendo o espinhaço. Olhou para frente, viu que a casa do próximo alvo já estava bem pertinho. Ele pensou, rapaz, vou voltar daqui não. Não vou nada, eu vou para cima, que ali eu vou me dar bem. É assim ele fez. E chegou lá, e assim que ele entrou, ele percebeu logo que tinha alguma coisa errada naquela casa. A porta aberta, uma hora daquela. Pois bem, não tinha ninguém dentro de casa. E logo quando entrou, ele sentiu forte um cheiro metálico de sangue. Ora, meu amigo, não deu tempo nem de olhar para a porta. Quando ele se virou, no centro da sala, tinha uma figura imponente e hedionda, só esperando ele. Diz o povo que quem vê um lobisomem de verdade diz que é uma imagem tão aterrorizante, tão aterradora que o cabo não esquece mais nunca na vida. E pro pobre do trapaceiro não foi diferente não, viu? O cheiro do medo que estava saindo na transpiração do miserável entregou logo. Que mesmo debaixo daquela roupa falsa não tinha nem chance de confundir o outro lobisomem, o de verdade. Assim sendo, a criatura avançou e, com um movimento muito simples, derrubou ele no chão e já foi caindo com as garras em cima, rasgando pele, roupa falsa, tudo. E o caba não soltou um mai. Não se sabe se porque estava mudo de terror ou se porque não tinha mesmo por quem gritar. O lobisomem ergueu Lucas do chão com a força descomunal e com os olhos brilhando com uma fúria antiga e indomável. O trapaceiro podia sentir o calor do hálito daquela criatura no seu rosto e o cheiro de podridão e selvageria. Cada respiração pesada da besta parecia vibrar através do seu próprio corpo, intensificando aquele terror que dominava ele. Não tinha nem como tentar lutar. As mãos tentavam empurrar a criatura para longe, mas não era mesmo que tentar empurrar uma parede. O cabo nem se movia, o outro. Tudo era inútil. Pois nessa, o lobisomem arremessou ele, com toda a força, tacou ele na parede. E com o impacto da lapada, ele já caiu desacordado. Antes que ele pudesse se recuperar, a criatura estava em cima dele de novo. Mas dessa vez não foi só para amaciar, não. Foi para encerrar a fatura, né? Como se diz. E como todo castigo para ser vergonha é pouco, o pobre do miserável ainda acordou, assim, meio engasgado de medo, de dor, com a visão embaçada. Nesse fiapo de consciência que ainda restava, ele já desvanecendo, ele ouviu o rosnado profundo do lobisomem e viu os olhos vermelhos do bicho, incandescentes, bem de perto, fixando nos dele. E ele entendeu de alguma maneira que é como se houvesse uma inteligência ali. Não era de todo um bicho, ainda existia uma pessoa. E ele percebeu nessa hora que aquela criatura, aquele ser humano transformado em lobisomem, tinha compreendido que ele estava se fingindo. Tinha compreendido que Lucas tinha ousado profanar o medo das pessoas para se passar por ele. Ele viu que não tinha mais jeito, não tinha nem o que dizer para tentar remediar a situação. E foi aí que ele entendeu que o lobisomem provavelmente era um daqueles que estavam naquela roda em volta daquela fogueira contando aquelas histórias. E que agora, transformado diante dele, era aquela mesma besta, aquela mesma criatura horrível, aterrorizante, estava diante dele, ali, com as patas erguidas, pronta para desferir o último golpe, pois o lobisomem desceu as garras com uma precisão mortal. E Lucas sentiu uma dor aguda, atravessando mesmo no meio da caixa dos peitos. Ora, meu filho, ainda se debateu um bocado, e a última coisa que ele viu foi o brilho triunfante nos olhos do lobisomem. Quando os moradores de Riacho da Ribeira chegaram, encontraram o forasteiro jogado no chão, com a roupa rasgada, e ninguém entendeu nada a princípio daquele falso lobisomem, todo despedaçado, todo lanhado, prejudicado mesmo, e com os olhos abertos, que ainda mantinha um olhar de puro terror. Diz que ainda estava vivo, meio vivo ainda, mas a mente estava quebrada, incapaz de processar a magnitude, o tamanho do horror do que tinha enfrentado, que tinha acabado de acontecer. O lobisomem tinha desaparecido, deixando para trás somente a certeza de que o verdadeiro terror de Riacho da Ribeira não tolerava impostores, pois nessa última agonia, o pobre do miserável lá que estava só,
budejando no chão, ainda tentou sussurrar umas coisas que para os moradores não dizia coisa com coisa. Tudo soava muito incoerente sobre a verdadeira natureza do lobisomem. Mas ninguém deu moral. E assim ele muito budejou, mas não teve jeito. Foi para a terra dos pés junto. E sem revelar a verdade sobre o lobisomem, que era um deles, que estava entre eles, né? Assim sendo, seu dia de trapaça havendo terminado, os cabas cuidaram de mandar ele para fora da cidade e Riacho da Ribeira voltou àquela paz de sempre, inquieta, mas agora com a nova lenda para contar. O que eles contavam nesses dias em volta da fogueira é que qualquer criatura que vem das trevas não perdoa nenhum desses que tentem usurpar seu poder e que a justiça existe até mesmo no sobrenatural e é muito mais terrível do que qualquer tribunal humano. O tempo passou e a cada noite de lua cheia ouviam-se novas histórias, bem como também se ouvia os uivos distantes daquele lobisomem que seguia vivo entre eles. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Porque aqui e acolá o pessoal me cobra, cadê os lobisomens que nunca mais voltaram? A gente gosta de fantasma, a gente gosta de casos criminais, mas lobisomem é o preferido. Bom, então tá aí, tá feito. Mais uma de lobisomem. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Considere deixar like caso você tenha gostado. Comenta, compartilha, que dá muita força pro canal e custa bem pouco, né? Então, gente, sem mais, um abraço bem grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!